Vamos pensar um pouquinho na chamada responsabilidade de todos nós, na chamada responsabilidade coletiva. A primeira ideia do direito foi relacionada à aquisição de direito, não evidentemente à aquisição de obrigação, mas porque se pressupõe, se a todo direito corresponde a uma obrigação, se eu penso em direito, volto a insistir, eu tenho que pensar também numa obrigação. Se eu tenho direito, alguém tem alguma obrigação, ainda que a obrigação seja omissiva, ou seja, dele não me encher, dele ficar quieto, mas ele tem uma obrigação, a todo direito corresponde a uma obrigação. Muito bem, nós resolvemos, ou o direito caminha, de uma certa forma, para a solução, né, daquilo que nós chamamos da titularidade dos direitos. Ou seja, quem que é titular do direito? Inicialmente, se pensava que somente o indivíduo fosse titular do direito. Somente o homem, a mulher, pode ser titular de um direito. O direito foi e concebeu a ideia de que não só a pessoa física, o homem e a mulher, poderia ter direito, mas as pessoas jurídicas também poderiam ter direito. Então, as empresas, o Estado tem direito. Hoje, isso no Brasil é muito recente, pouco mais de 20 anos, nós estamos descobrindo que existem direitos que não são só das pessoas jurídicas, não são só dos indivíduos, mas são das comunidades, das coletividades, da própria sociedade. Não é o Estado organizado, o governo, mas sim o conjunto das pessoas, né? Os moradores de um determinado bairro. Isto leva à criação e ao desenvolvimento, principalmente no direito brasileiro, dos chamados direitos difusos e coletivos. Ou seja, são direitos transindividuais, são direitos que pertencem indistintamente a toda a população, né? Quando nós falamos de meio ambiente, quando nós falamos do direito de um bairro a saneamento básico, o direito de um bairro a ter linhas de ônibus, etc., nós não estamos falando do direito de uma pessoa de maneira específica, mas o direito de toda uma coletividade ou comunidade. Muito bem, vamos passar ao largo disso, porque se de um lado nós temos essa questão dos direitos avançando, do ponto de vista das obrigações nós estamos um tanto quanto parados. Por quê? Pessoas físicas têm obrigações? Tem. Homem, mulher, pessoa física tem obrigação. Pessoas jurídicas têm obrigação. Agora, a sociedade tem obrigações. Quando nós falamos em responsabilidade coletiva pelas crianças e adolescentes, nós estamos engatinhando ainda na elaboração de um conceito das chamadas obrigações sociais. Existem obrigações que são de todos. E essas obrigações, elas estão presentes na lei enquanto declaração, mas nós não sabemos muito bem, né, o que fazer com essas obrigações coletivas, principalmente quando descumpridas. Podemos pensar o seguinte: a sociedade tem o dever ou tem a obrigação de acolher os seus órfãos. A sociedade tem essa obrigação. Algumas sociedades indígenas, quem conhece comunidades indígenas sabe disso, algumas comunidades indígenas resolveram muito bem esse problema. Orfandade, o índiozinho, órfão, é assumido pela própria comunidade. A comunidade tem uma obrigação social. E essa obrigação é indelegável, né? Culturalmente ela é aceita. Quais são as nossas obrigações sociais? Como eu disse, nós estamos engatinhando muito nisso. Podemos ir para o outro slide. No artigo 227, quando tratou dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, ela disse o seguinte: é dever da família, sociedade, Estado, assegurar à criança e ao adolescente, hoje falar, e ao jovem, família, sociedade e o Estado. Quem? Todos. No Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos verificar que isso foi alargado. Se fala lá, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, uma forma talvez didática, pedagógica, de esclarecer aquilo que estava na Constituição. Então nós estamos caminhando, né, ainda que lentamente, para dizer o seguinte: olha, existem alguns deveres que não são só deveres da família, dos indivíduos, do pai, da mãe, mas são deveres sociais, são obrigações sociais. E essas obrigações sociais devem ser, obviamente,
observadas, conforme nós vamos verificar. Muito bem. Passar o próximo, por gentileza, porque aí nós vamos chegar no estatuto, no artigo 70, que fala sobre o dever geral de prevenção. E eu chamo a atenção dos colegas para o seguinte: é dever de todos. Todos quem? Todos, sem exceção. O legislador não faz nenhum tipo de distinção. Pessoa física, jurídica, empresa, não empresa, poder público, qualquer um. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Volto a dizer, qual é o problema? Qual é o desafio? Como transformar esta proclamação numa regra que seja minimamente eficaz? Que seja, que existam mecanismos que possam responsabilizar aqueles que se omitiram em relação a esses direitos fundamentais aqui proclamados. Muito bem. Em relação a isso, nós podemos, em primeiro lugar, individualizar, se é dever da família, da sociedade e do Estado, individualizar a responsabilidade pela prevenção ou pelos direitos da criança e do adolescente na família. Pais, avós, irmãos, tios. Não estou falando nem da família ampliada, porque senão a discussão certamente seria ampliada sobre o prisma jurídico. Mas, de uma maneira geral, estamos falando em família, e isso vai se repercutir depois na estruturação de uma rede. Os educadores sabem que nós não podemos prescindir da família, principalmente quando da eclosão de conflitos, de dificuldades, etc. Então, a individualização da responsabilidade da família é facílimo, até porque a família sempre foi responsabilizada pelos conflitos, pelas tragédias. Nós temos a individualização da responsabilidade de terceiros assemelhados à família. O que eu estou chamando de terceiros assemelhados à família? Em primeiro lugar, o guardião. E aí nós temos questões de responsabilidade civil, etc. Guardião permanente, aquele que tem um termo de guarda, legal, porque a lei assim estabeleceu, de fato ou ocasional. Eu só vou ficar um pouquinho aqui. Todos nós, educadores, quando temos sobre nossa responsabilidade, uma turma, uma classe, etc., do ponto de vista jurídico, nós somos naquele momento detentores do dever de guarda, de vigilância, etc. Somos. Do ponto de vista legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera, por exemplo, o dirigente de entidade de abrigo como guardião para todos os fins de direito. Está expresso na lei. Então, nós, como educadores, e quanto menor, maior a nossa responsabilidade, existem vários crimes que são definidos. Submeter criança ou adolescente a vexame, a constrangimento, quando sob sua vigilância, guarda e responsabilidade. Isso é o guardião ocasional. Naquele momento em que eu estou na sala de aula cuidando, eu sou o guardião, eu tenho responsabilidades que são, obviamente, responsabilidades que transbordam essa ideia mais difusa e são perfeitamente individualizadas. O curador, o tutor e assim por diante. Vamos falar agora do poder público. Em primeiro lugar, União, Estados e Municípios do Distrito Federal. Todos são responsáveis. Seguindo jurisprudência que já era pacífica, inclusive no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal superior situado em Brasília, que vai julgar casos que vêm de todos os estados, já era pacífico no STJ, que a responsabilidade entre União, Estado e municípios, em relação à saúde e educação, é uma responsabilidade solidária. O que significa isso? Que União, Estado e municípios têm responsabilidade. Para o credor da obrigação, que às vezes é a criança ou adolescente, significa que ele pode cobrar de qualquer um. Pode cobrar da União, pode cobrar do Estado, pode cobrar do município. Um artigo que eu gostaria de citar, e que diz respeito às limitações da atividade empreendedora, não vale só para a empresa, mas vale para o poder público, nós vamos encontrar no artigo 71, que diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
Ou seja, esta é a baliza para as limitações da atividade empresarial. Cidadão quer montar algum tipo de negócio que envolva criança ou adolescente, tem que respeitar a condição peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento. Tem que saber que o cliente, ou destinatário do serviço, destinatário da informação, né, é uma pessoa em processo de desenvolvimento. Tem que atentar principalmente em relação à faixa etária. Quais são os instrumentos de eficácia dos direitos declarados? E de uma certa forma, e deixando um pouco isso aqui, hoje, e certamente vocês muito discutem isso, há sempre aquela conversa que é necessária, vamos trabalhar em rede, né? O trabalho em rede, etc., que não é objeto da nossa conversa, mas do ponto de vista legal, vale um encaminhamento, né, dos protagonistas, de quem efetivamente deve participar da rede. Obviamente, em primeiro lugar, a família continua sendo, né, as pessoas mais próximas da criança e do adolescente. Depois, e não é uma ordem hierárquica que deva ser seguida, voltando para lá, por gentileza, de uma maneira muito, né, rígida, mas família, escola. Obviamente, se não resolve na família, o que está mais próximo é a escola. Por que nós temos uma obrigação no Estatuto da Criança e do Adolescente, do professor, dirigente de estabelecimento de ensino, de comunicar à autoridade competente os casos de suspeita ou de maus tratos envolvendo criança ou adolescente? Porque é onde aparece, onde a criança ou adolescente vai com a perna quebrada, vai, né, marcado com ponta de cigarro, é onde se percebe, né? Então é a força da proximidade, mas família, escola, os órgãos e entidades de promoção dos direitos e assistência social, obviamente cada rede na sua própria cidade, na sua região, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário. Ou seja, um dos aspectos mais importantes nessa responsabilidade coletiva em relação à promoção dos direitos da criança e do adolescente é o conhecimento e articulação da rede. Principalmente nas comunidades menores, eu não posso, né, deixar de conhecer os recursos da minha comunidade ou da minha região. Se nós pensarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente como projeto de sociedade, nós vamos verificar que, em primeiro lugar, está presente o desiderato da universalização dos direitos fundamentais. Ou seja, né, a igualdade não pode ser única e exclusivamente na lei, né? A igualdade tem que sair da lei e atingir o cotidiano das pessoas. Então, do ponto de vista da utopia, do caminho a ser perseguido, né, para a construção de uma sociedade prometida pelo legislador constituinte, uma sociedade justa, fraterna, sem preconceitos, né? Esta utopia da universalização dos direitos fundamentais, né, ela, obviamente, né, e essa manutenção da nossa capacidade de indignação, né? Quem trabalha com essas populações mais miseráveis, né, sabe que o que nos leva além do ganha-pão, né, nós somos todos profissionais aqui, a nossa maneira de ganhar o pão, mas a gente tem que, né, colocar algo um pouquinho a mais além daquilo, além da minha experiência e vida profissional, né, que esse inconformismo, notadamente com a situação do outro, essa manutenção da capacidade, da nossa capacidade de indignação, o que nos leva na perseverança, na manutenção dessa luta pela universalização dos direitos fundamentais. Segundo lugar, o respeito às diferenças, né? Eu acho que é fundamental, se fala, né, educação de valores hoje, educação para a cidadania, mas talvez, pelo menos na minha modesta opinião, talvez se sintetize mais, né, o momento que nós vivemos, talvez seja essa cultura do convívio com a diferença, né? Que nós devemos ensinar, através notadamente do exemplo, que esse convívio com as diferenças, né, é a forma de superação, né, dos nossos conflitos e tentativa de criação de uma sociedade mais pacífica, e é aquilo que nós desejamos, nós queremos uma sociedade pacífica. Quando eu revejo alguns documentos de direito internacional relacionados à criação dos direitos humanos, né, e quando falam em felicidade, algo que foi abandonado, né,
Mas o que o homem deseja a não ser felicidade? Né? E felicidade, ausência de conflitos, né? O bem-estar físico, pessoal, social, psíquico, né? Essa busca da felicidade, ela está ligada, obviamente, a essa universalização dos direitos fundamentais. De modo que, finalizando essa conversa, em relação a esta responsabilidade coletiva pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente, faço a observação que nós não falamos propositadamente dos deveres da criança e do adolescente, mas a criança e o adolescente tem uma série de deveres. A ideia foi falar, né, de um outro tema, né? Eu quero com isso pontuar que não basta pensar, olha, criança tem direitos, só direitos, não tem muito dever. Diria a vocês o seguinte, isso está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa concepção. Um verdadeiro pacifista, ele é contra a violência, parta a violência de onde partir. Parta a violência do sistema escolar, do promotor, do juiz, mas parta a violência também do adolescente. Eu sou contra toda e qualquer violência, ainda que praticada por uma criança, ainda que praticada por um adolescente. Né? Esse dizer não à violência, esta construção de uma sociedade pacífica, fraterna, ela impõe necessariamente, né, um comportamento frente à violência de negação absoluta dela. Não existe transigência em relação à violência. Seja ela a violência da miséria, seja ela a violência da arma, seja ela a violência do assalto, seja ela a violência da droga, nós devemos ser contra a violência, em qualquer uma das suas manifestações. É isso que nos faz, né, tentar construir uma sociedade que seja para os nossos jovens mais pacífica e mais fraterna. Muito obrigado, era isso.